Bem, nós temos que entender o seguinte, né? A capoeira naquela época, nos anos 80, né? Estou falando aqui do que eu vi, não estou falando nada que está em livro, tá, gente? Aquela época dos anos 80, a capoeira realmente era muito mais agressiva. E era uma agressividade que a gente não tinha raiva da outra pessoa. E aí é que tem um lance que você precisa se ligar. O cara não era meu inimigo. A gente jogava na roda e o jogo era duro, sabe? Treinávamos para isso, para ir na roda do fulano lá, os grupos se visitavam, e quando visitava era aquele jogo ali. Não tinha essa de, pô, eu vou lá, talvez não vai acontecer. Vai acontecer. Então, ou você treina e vai lá preparado para aquele jogo que você vai fazer, ou você não vai lá. Vou no batizado. Vai no batizado, se prepara, porque lá o jogo vai ser firme. E era assim. E isso não quer dizer que você tinha raiva, que você saía da roda, tomou uma banda, ficou nervoso, o cara te desrespeitou. Cara, banda era do jogo, baiana, queda, martelo, galopante, estava tudo ali. Eu me lembro que eu ia nos eventos de Brasília, do Mestre Amendoim, da galera lá de Brasília. Cara, chegava antes, sexta-feira, antes do batizado, pancada, roda só de jogo duro. Só de jogo duro. Tipo, eu acho que o mestre colocava isso para evitar, na hora da festa, do batizado, ter os jogos duros. Então, quer o jogo duro? Faz antes. Teve uma época que ele estava fazendo depois. Não, domingo vai ter uma roda lá no Lago Paranoá e lá é só jogo duro, vai quem quer, sacou? E era tão bacana porque a gente gostava disso, entende? Não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso, não tinha ninguém lá para tirar foto para você, para colocar, olha, eu vi nessa foto aqui, eu sou sinistro. Então ninguém estava fazendo isso para provar nada para ninguém, nós fazíamos isso porque nós gostávamos. Qual é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que você limita, né, o público que quer. Porque na época o que estava rolando era, você via falar do boxe e tal, né? Sempre teve o boxe, o karatê estava muito bacana, o taekwondo estava chegando, sabe, quando eu falo chegando, é chegando nas bocas das pessoas, o cara está fazendo taekwondo ali e tal, parará, né? O Krav Maga, o jiu-jitsu estava rolando, né? Ganhando sua forma, ganhando seu, como é que se fala, sua amplitude, né? De uma maneira diferente, lógico, né? E a capoeira estava na sombra. Na sombra. As pessoas falavam da capoeira, mas como uma coisa assim meio sombreado, sabe? Por quê? Porque estava dentro das comunidades, estava nas favelas e a galera da comunidade estava vindo para a rua fazer roda. E a capoeira estava nesse grau de violência, porque também não tinha protetor de nada, a gente não usa protetor na boca, não usa caneleira, a gente não está usando nada para treinar. O treino é aquele, é firme, é chute e tal. Então, o chão é duro, né? A queda é no chão e o chão é duro, então você bate no chão, o dente vai embora, eu que o diga. E a meia-lua de compasso, quando encontra com a pessoa, é tipo o caminhão vindo na contramão e você com o velocípede, né? O MMA que o diga, né? A galera da capoeira que está aí no UFC aí, detonando com as meia-lua de compasso, né? Aliás, todo respeito aí à galera que representa a gente aí no UFC. Mas existe um outro porém. Nessa época, eu estou falando lá dos anos 80, o Brasil vivia um momento de muita violência. Né? Se você não está nessa época, mas se você também estava nessa época, mas não se lembra disso que eu estou falando, procura aí no Google, bota anos 80, baile funk, por exemplo. O baile funk era extremamente violento, lado A, lado B e tal, por aí vai. Você vai encontrar as brigas de torcida, né? O futebol estava muito violento também. As gangues, né? Eu me lembro que em Brasília, se eu não estou falando besteira, alguém do DF também pode colocar aqui, se eu estiver falando besteira, me desculpa, mas eu acho que em Brasília também estava muito violenta essa época, as ruas, né? Então eu acho que nós estávamos no Ceará, eu acho que a gente estava vivendo uma época muito de uma violência muito grande. E aí quando você tem esse pico de violência, ela cai lá dentro da capoeira, porque a capoeira é a voz da comunidade, né? Do povo.
A capoeira é do povo. Então, tudo que acontece lá fora se apresenta ali na roda. E isso era o que acontecia, né? Como diz naquele filme do Tropa de Elite, né? O Wagner Moura fala que o bicho pegava em casa e o pau comia na rua, né? O bicho pegava na sociedade e o pau comia na roda de capoeira. Bem, mas de repente alguma coisa começou a mudar. E agora vem o paradoxo. Eu não sei se o capoeirista começou a mudar ou eu não sei se a capoeira começou a mudar o capoeirista. Por quê? Porque se você for lá atrás, você vai ver nos mestres, na velha guarda, né, os mestres mudando a capoeira, né? Com certeza, mestre Bimbi, mestre Pastinha, se tivesse internet hoje, se eles estivessem vivendo nesse momento de hoje e estivessem fazendo o que eles fizeram lá atrás, eles iam receber várias críticas aqui na internet, com certeza. Porque toda mudança, gente, tem as críticas. Toda mudança tem crítica. Não adianta. Olha, eu faço esses vídeos aqui. Ontem eu coloquei um vídeo, tinha 10 segundos que eu coloquei o vídeo, já tinha um dislike. Pô, o vídeo tinha 7 minutos. 10 segundos depois que eu baixei o vídeo, o cara, pum, dislike. Como pode o cara não gostar de uma coisa que ele nem ouviu? Crítica. Então, com certeza, naquela época, quando a capoeira começou a ter uma outra fórmula, porque os mestres deram uma outra fórmula para a capoeira, teve crítica. E a mesma coisa aconteceu nesse tempo que eu estou falando para vocês aqui, quando algumas coisas começaram a mudar. Algumas pessoas, eu não vou falar o nome de ninguém, lógico, começaram a mudar o ritmo da capoeira, do jeito que estava. E outro segmento da capoeira começou a ter mais público, porque as pessoas começaram a se cansar da trocação de soco, de tapa, de se machucar, sabe? E aí temos uma coisa interessante. Por quê? Porque quando você coloca a capoeira nesse nível de agressividade, vamos dizer assim, talvez não esteja usando o termo certo, tá, gente? Mas quando você coloca a capoeira dessa maneira, a gente se machuca muito, né? E aí, encontrar o meio termo para isso, e esse é um assunto que eu vou falar lá na frente, né, que interessa a gente lá na frente, sobre o meio termo, e aí você vai conectar o primeiro vídeo com o que eu vou falar lá na frente. Achar o meio termo para isso é que é difícil. Mas nesse momento, no final dos anos 80, começaram uma ruptura nesse sistema que eu falei, sabe? Desse tratamento também dos mestres, que era o tratamento mais duro. O mestre não falava com o aluno não podia perguntar nada, o aluno mais novo não podia se juntar junto com os mais graduados, ficava distante. Então, tudo isso, com a parte agressiva da capoeira, fez que a capoeira tomasse um novo rumo. A capoeira mudou ou o capoeirista começou a mudar a maneira da capoeira? A gente se fala no próximo vídeo. ABP em Movimento, forte abraço, Deus